Então, pessoal, hoje vamos, falar um pouquinho de um assunto bem legal, bem importante, que são as interrupções. Então, as interrupções, elas vão cada vez mais deixar o código de vocês mais profissional. Um código que realmente vá funcionar com os nossos periféricos. Porque o microcontrolador possui um monte de periféricos, só que a gente não consegue usar todos simultaneamente. Agora, com as interrupções, aí já é possível, né, reservar um espaço de tempo para cada periférico desse aí. Então, já eu vou falar desses desenhos aqui, das interrupções, né? Então, o que está na pauta de hoje, são os conceitos iniciais, característica, o que é interrupção, né? Então, a parte de interrupções tem introdução, vetores, tipos, funcionamento, comandos, registradores de configuração, configuração de uma interrupção externa, que é a primeira interrupção que vocês vão trabalhar, né? Tratamento de interrupções, a parte de máscara de bits, macros e exemplos, claro, nós teremos hoje, né? Mas a parte de máscara de bits e macros vai ser para a próxima aula teórica. Então, o que é uma interrupção? Então, uma definição curta e grossa é uma parada de emergência. Então, eu vou parar o meu processamento e vou atender um pedido de interrupção. Mas quem é que gera esse pedido de interrupção? Um periférico. Mas o que é um periférico? Pode ser o meu timer, pode ser o meu conversor AD, pode ser o meu contador, pode ser minha comunicação serial. Então, nós temos vários periféricos no microcontrolador. Então, a interrupção é um artifício utilizado para que esses periféricos, quando solicitem, né, o uso do processamento, eles geram essa interrupção. Então, ela ela pode ocorrer por um fato interno ou externo. Né? Interno, claro, são os circuitos que nós temos dentro lá do nosso microcontrolador, os periféricos. Agora, eu posso gerar uma interrupção externa, né? Então, tem um botão lá que toda hora que eu apertar, ele executa a interrupção. E essa vai ser a primeira interrupção que vocês vão trabalhar. Então, essa parada resulta na chamada de uma subrotina que começa a ser executada e quando esta acaba, o microcontrolador volta a executar o que ele estava fazendo lá na rotina principal dele. Então, eu tenho aqui um desenho que ele está falando o seguinte, eu tenho uma pilha do programa, então meu programa ele está rodando aqui, ele executa essas instruções, depois terminou, ele volta, né? Que aí tem o nosso loop infinito. Então, ele vai aqui, executa todas as instruções, chegou no final, volta pelo loop. Agora, em um determinado momento, que é essa nuvenzinha aqui, né? Algum periférico solicitou uma interrupção. Então, ela pode ser interna ou externa, né? Então, ou alguém externamente solicitou a interrupção. Então, qual é o tratamento, né, dessa interrupção? Primeiro, é salvo o conteúdo dos registradores na pilha de controle. Já vocês vão saber por quê. Eu tenho que salvar o ponto de saída aqui. Identifica a origem do evento. Obtém o endereço da rotina que vai tratar a interrupção. Então, aqui que cai no nosso vetor, né? Essa identificação da origem do evento, ela vai apontar lá para o nosso vetor de interrupção e o vetor de interrupção vai apontar para a rotina de tratamento. Aí a rotina de tratamento vai ser executada, que as instruções, as ações que vão ser necessárias para essa interrupção, né, que é nós que programamos as ações das interrupções. Terminou, aí eu volto para o ponto da onde a interrupção foi iniciada. Né? Na verdade, a gente volta para a instrução seguinte, porque a instrução que foi chamada a interrupção, ele termina de executar.
Aí ele sai, vai atender a interrupção, né, a rotina de interrupção, aí ele volta no que se chama PC mais um, o Program Counter mais um. Então ele sai e armazena um endereço no PC, que é o Program Counter. É um registrador que marca a posição. E aí ele volta no PC mais um, no Program Counter mais um, na instrução seguinte, para não repetir a instrução anterior. Então aqui nós temos uns conceitos iniciais de interrupções, que são o seguinte, ó, eu tenho vários periféricos, né? Que nem aqui tem um exemplo do timer. Não está dizendo que timer que é, mas nós temos o timer 0, 1 e 2. Temos contadores. Também aqui nós não estamos dizendo que contador que é. Nós temos o contador 0 e o contador 1. Nós temos comunicação serial. Nós temos conversor AD. Todos eles estão ligados numa lógica OR. Né? Então, um desses periféricos, quando ativar a interrupção dele, ele vai gerar um tal de flag de interrupção. Então, esses periféricos, eles geram os flags, que é isso aqui, ó. É um nível alto que o periférico vai gerar. Então, esse nível alto, ó, é quando o periférico ativa a interrupção. Então, nesse exemplo, o conversor AD gerou essa interrupção. Aí, claro, pela lógica OR, esse nível alto aqui da interrupção, ela vai avisar a CPU. Então, a CPU só recebe o aviso da interrupção por um caminho. Ela não sabe quem gerou a interrupção, porque vocês viram, ó, nós temos uma lógica OR com várias entradas aqui e um dos periféricos, aqui no caso, nesse exemplo, o AD, o conversor AD, gerou a interrupção. Então, o periférico ativa a interrupção com nível alto, avisando a CPU. Aí, a CPU, ela tem que desviar o código para o tratamento dessa interrupção. Então, o tratamento dessa interrupção é feito numa função que se chama void interrupt. Tem que inclusive, escrever desse jeitinho aqui, ó, void interrupt. A interrupção, ela foi gerada por um determinado periférico, e esse periférico ele gera um bit que se chama IF, o final dele, interrupt flag. Ele vai ter um nome aqui, que é onde está o XXX, ponto IF. Vai ter um IF aqui, onde esse é o flag que o periférico gerou a interrupção. Então, na interrupção que eu vou descobrir quem é que gerou essa interrupção. A CPU sabe que alguém solicitou a interrupção, mas ela não sabe quem foi. Aí, quando a CPU desvia o código para o tratamento da interrupção, é aqui no bloco de tratamento de interrupção que eu vou descobrir quem gerou essa interrupção através do bit IF, esse flagzinho IF. E aí vai ter as ações, né, de tratamento da interrupção. Terminou todo esse tratamento, né, então, olha lá, quando terminar de tratar as ações da interrupção, o nosso código volta para o bloco principal. Aí existe o retorno para o bloco principal e ele retorna exatamente no Program Counter mais um. O Program Counter que ele saiu, mais um. Então, ele volta na instrução seguinte. Então, a CPU, o nosso bloco principal, ele para atender a interrupção, depois retorna aonde parou. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma interrupção que ela é uma interrupção legal para vocês aprenderem, né, toda essa lógica aí de interrupções. Nas próximas aulas, aí a gente vai começar aí com o timer, com conversores ADs, DAs, comunicação, né, e assim por diante. Então, a nossa ligação externa hoje, como a gente vai trabalhar com uma interrupção externa, nós vamos utilizar esse pino aqui, né? O RB0, que é o pino 33, que já tem um botão ligado nesse pino. Né? Vocês já têm no kitzinho de vocês, do Proteus, um botão ligado nele.
Então, o pino 33, além de ser RB0, ele tem uma segunda função, que é esse int, tá? Então, ele aciona interrupção, esse RB0 aqui. Claro, se ela estiver ativa, né? Temos que ativar essas interrupções aí. Então, o nosso PIC, o 16F877A, ele possui um endereço que é chamado de vetor de interrupção, que é o endereço 4 em hexa. Né? Então, a família 16, ela implementa uma prioridade de interrupções. A família 18, nós temos duas prioridades de interrupções. Nos computadores, em geral, nós temos várias prioridades de interrupções. Tá? Agora, falando em microcontrolador, PIC, família 16 tem uma, família 18 tem duas prioridades. Tem a prioridade alta e a baixa. Né? Então, a nossa família 16, nós temos uma interrupção. E o vetor de interrupção, ele está lá naquela pilha, né, da memória de programa. Né? Então, a pilha da memória de programa, no endereço 4, é onde se localiza o vetor de interrupção. O vetor de interrupção, ele simplesmente aponta para onde o nosso código tem que ir tratar essa interrupção. Tá? Porque como nós temos apenas um endereço aqui, com um endereço não dá para a gente colocar uma rotina de interrupção. Mas sim é possível colocar o endereço que ele tem que saltar para atender essa interrupção. Geralmente os blocos de interrupções, o compilador, ele vai reservar um espaço de memória lá no fim, né, do programa principal. Então, terminou o programa principal, ele inicia os endereçamentos para o vetor de interrupção. Nós temos esse stack aqui, ó. O stack é onde vai ser salvo o valor do program counter, que é o nosso PC aqui, ó. Então, é essa memória aqui de 8 níveis ou 8 posições que vai ser salvo o endereço que ele tem que retornar depois. Tá? Então, além de ter o desvio aqui quando a interrupção for ativa, né? Além de haver aí o desvio para o vetor de interrupção, que é o endereço 4, existe uma instrução que vai salvar o endereço de saída do nosso código principal. E ele vai ser salvo nessa pilha de memória aqui, que tem 8 níveis aqui. Terminou a interrupção, essa pilha que vai ser usada para determinar o ponto de retorno dele, né? O ponto de retorno do programa no bloco principal. Aqui nós temos um desenho que fala um pouquinho com mais detalhes aí nessa ordem aí de salvar esse endereço que eu falei para vocês. Então, cada desenho desse que tem uma coluninha aqui, um amarelinho claro e uma verde, né? O lado verde é endereço. O lado amarelinho claro são as instruções. Então, temos uma pilha, uma segunda e uma terceira pilha aqui para a gente analisar. Então, nessa primeira pilha aqui, ó, nós ligamos o microcontrolador, ele vai lá para o endereço 0, né, o vetorzinho de reset dele, aí ele começa a executar as instruções, o endereço 4 ele pula, né, senão ele vai acionar a interrupção, aí ele começa a executar as instruções, né, todas as instruções. Em um determinado momento, onde está essa setinha aqui vermelha, ocorreu uma interrupção. Então, existe uma instrução que vai fazer olha lá, ele está salvando o endereço lá naquela pilha stack de 8 níveis. O endereço que houve a instrução, ó, o endereço de saída, né, da interrupção. Então, o endereço de saída da interrupção é salvo aqui no stack. E, paralelamente, vai ser feito o jump para o endereço 4, que é o vetor de interrupção. Terminou a pilha número 1. Vamos para a pilha número 2. O vetor de interrupção, ele aponta, eu tenho outro jump para a rotina de interrupção. Então, eu tenho outro desvio aqui, que é o endereço que vai estar no meu vetor de interrupção. Ele vai ser feito o desvio, e nesse
desvio, eu vou ter a minha rotina de interrupção. Né? Então, o desvio ele vai apontar para o início das instruções de rotinas de interrupção. Ele começa a executar aqui as rotinas de interrupções. Terminou o item 2. Indo para a coluninha 3 aqui, item 3. Terminadas as instruções, existe uma instrução que se chama Retify. Essa instrução, ela busca na pilha, no stack, o endereço de retorno. E carrega o program counter com o endereço de retorno. Aí o nosso código ele volta a executar as instruções no ponto onde ele saiu. Então ele voltaria aqui, ó, voltando para a coluninha aqui de número 1, ele voltaria para esse endereço aqui, ó, né? Esse endereço que ele voltaria a executar as instruções. Então, essa é basicamente um desenho que está explicando toda essa tratativa, né, quando ocorre uma interrupção. Tipos de interrupções que nós temos. Ó, timer 0, aqui tem algumas. Externa, mudança de estado, porta paralela, conversores ADs, recepção e transmissão seriais, são duas, né? Interrupção de comunicação serial do padrão SPI 2C, módulos CCPs, captura, comparação em PWM, timer 1, timer 2, interrupção de fim de escrita na E2PROM ou na flash, interrupção por colisão de barramento de dados, ó, colisão de dados, interrupção dos comparadores. No 16F877A, nós temos um total de 15 interrupções. Como é que funciona as interrupções? Então, primeiro, a gente pode fazer uma comparação desse circuito de interrupção com o nosso quadro de instalação elétrica. Então, no quadro de instalação elétrica residencial, você tem um disjuntor geral. E aí você tem os disjuntores secundários que vão cuidar das áreas que você tem, lá da sala, da cozinha, da luz, da força, né? Do chuveiro, da torneira elétrica, né? Então, temos os disjuntores secundários. Então, no nosso caso, existe o nosso disjuntor geral, que é a chave geral das interrupções. Então, existe uma chave geral. Se ela estiver desabilitada, nenhuma interrupção vai chegar na CPU. O periférico pode até gerar interrupção, mas a CPU não vai estar sabendo disso. Então, para a gente trabalhar com interrupções, nós precisamos ligar essa chave geral e depois nós precisamos ligar a chave do periférico que a gente quer utilizar, a interrupção dele. Então, tem a chave geral para ligar e a chave do periférico. A chave dos periféricos termina com IE no final. O nome dos bits terminam com IE. Interrupt Enable. Né? Interrupt Enable. Né? Que é o bit de habilitação das interrupções de periférico. Então, existe uma chave geral, que se ela estiver desligada, nenhuma interrupção vai avisar a CPU. Falando novamente, a interrupção pode até ser gerada, mas a CPU não vai estar sabendo disso. E temos também que ligar a chave que eu quero usar de interrupção, ou as chaves. Né? Eu posso trabalhar com todas as interrupções, se for o motivo aí do meu projeto. Né? Se o meu projeto for utilizar todas, aí a gente tem que ligar todas as chaves. A chave geral das interrupções é esse bit aqui, ó. Né? Então, esse bit vai fazer parte do nosso código agora, quando, claro, a gente trabalhar com interrupção. Intconc, que é o nome do registrador. .GIE é o nome do bit. É a chave geral. Né? Esse G é de General, Interrupt Enable. É a chave geral das interrupções. Eu tenho que pôr em um liga. Existe uma chave que cuida de alguns periféricos. É um bloco de periféricos lá, que é o PEIE. Então, ela habilita um bloco de periféricos. Então,
Para trabalhar com interrupções, eu preciso habilitar a chave geral, a chave dos blocos, de um bloco de periféricos, e tem mais. Eu preciso habilitar depois a chave do meu periférico que eu vou usar para ele gerar a interrupção, ou dos periféricos. Então, olha só o funcionamento dos bits IF e IE. Então, eu tenho aqui, para trabalhar com interrupção, então eu preciso monitorar o bit IF. Quem é que gera o IF? É um determinado periférico. Então, eu tenho aqui, ó, esse quadradinho verde seria um periférico qualquer. Vamos supor que é o timer. T de timer aqui. Então, o timer é esse circuito que está nesse bloquinho verde aqui. Ele que gera o IF, que é o flag. Ele só gera o bit de flag. Para ativar a interrupção, tem que ser 1. Então, ele tem que gerar nível alto nesse flagzinho aqui. E eu tenho que ter habilitado a chave do periférico também, que é o IE. Então, a chave do periférico tem que estar ligada também, ó. Porque não adianta esse periférico aqui que eu estou dando exemplo como timer gerar o bit de flag, ó. Ele gerou o flag dele no nível alto. Só que ele vai chegar aqui, ó, se a chave estiver aberta, ele não vai conseguir ir lá para a CPU. Ele não vai conseguir chegar na CPU. Então, eu tenho que fechar também a chave que cuida desse determinado periférico que eu vou trabalhar, que geralmente ele termina com IE. Aqui tem um desenho com os periféricos do nosso microcontrolador, o 16F877A. Então, ele tem aqui os periféricos que geram interrupções. Tem esses aqui também, ó. Esse e esse porte B aqui, ó. Então, são esses periféricos que geram interrupções. Então, cada periférico desse, ó, gera um flagzinho IF, né? Então, cada um, se vocês observarem, tem um nome que termina com IF aqui, ó. Então, todos eles têm. E na sequência aqui, nós temos uma chavinha. Essa chavinha é o IE. Então, todos eles, ó, tem uma chavinha IE. Então, essa que é a chave individual de cada periférico. Aqui está a chave que eu falei para vocês, que cuida de um bloco de periféricos, que é o PEIE. Essa chave aqui cuida desse bloco de periféricos aqui, ó. Esse que está do lado esquerdo. A chave geral é essa aqui, ó. A chave geral, se estiver aberta, ó, ninguém consegue enviar a interrupção para a CPU. Que a chave geral está ligada direto na CPU. Nós temos o do timer 0 e a interrupção que nós vamos estudar hoje, que é essa aqui, ó, RB0/int, essa que nós vamos estudar hoje. O timer 0, a RB0/int e essa aqui, ó, do porte B, elas não dependem dessa chave PEIE. Então, eu posso ou não ativar essa chave PEIE, que, ó, pelo circuito vocês estão vendo que a chave PEIE não tem nada a ver com esses periféricos do lado direito. Mas agora, se eu quero trabalhar com esses outros periféricos aqui, aí eu sou obrigado a ligar essa chave. Então, hoje nós vamos trabalhar com o bit int_f e o int_e. Inclusive, esse int_f é INTF, não tem esse I aqui, ó. E o int_e é a chave. Então, para trabalhar com essa interrupção do pino RB0/int, eu tenho que ligar essa chave, que vai ser a int_e. Tenho que ligar a chave geral dos periféricos. A PEIE eu não preciso para esses do lado direito aqui. E vou monitorar o flag int_f. É o int_f que toda vez que eu pressionar o botão RB0, ele vai gerar esse int_f aqui, que pelo circuito ele vai acionar a interrupção, vai avisar a CPU que foi gerada uma interrupção.
Então, olha só o registrador INTCOM. Então, o registrador INTCOM está aí. E é justamente o INTCOM que ele liga a chave geral das interrupções e liga também a chave geral dos periféricos. Então, ó, GIE habilita a interrupção global, PIE habilita a interrupção dos periféricos, aqueles que estão do lado esquerdo, né? 1 liga, 0 desliga. Então, esse registrador ele será bem utilizado aí por nós aí a partir de hoje. Aqui é o mesmo registrador, só que a gente está focando nos bits que trabalham com a interrupção do timer 0, que não é assunto da aula de hoje, mas eles fazem parte do registrador INTCOM. Ó, o TMR0IE, então IE de habilitar a interrupção. Então, esse bit aqui, ele habilita a interrupção do timer 0. Ele liga aquela chavinha lá do timer 0. E o TMR0IF, ele ele gera o flag da interrupção. É esse bit que eu tenho que monitorar para saber se o timer gerou o flag da interrupção ou não. Então, para exemplificar, ó, vamos programar a interrupção do timer 0, só como exemplo. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, o flag de interrupção como 0, isso aí faz parte do setup do microcontrolador. Mas por que eu começo com 0 o flag? Claro, para evitar que a hora que você ligar um microcontrolador, ele já vai atender a interrupção, porque se tiver em 1 esse bit aqui, ó, ele já vai direto para a interrupção, ele vai atender a interrupção. E a chave que habilita o timer 0, que é essa IE, TMR0IE, né? INTCOM é o nome do registrador. Quando eu coloco o ponto TMR0IE, eu estou configurando o bit de nome TMR0IE. Ou, aqui em cima a mesma coisa, INTCOM é o nome do registrador, ponto TMR0IF é o bit IF que eu estou colocando nível baixo nele, nível lógico 0. Então, essa seria a configuração para a gente habilitar a interrupção do timer 0. A interrupção de hoje, vocês vão trabalhar com esses 2 bits aqui, né, que é o int E, que é a nossa interrupção externa. Então, vocês vão escrever lá intcom.int E igual a 1 para ligar a chave. E o int F é o flag que a gente tem que monitorar para saber que houve a interrupção. Como é que vocês vão tratar essa informação? Com intcom.intf igual a 0. No setup vai ser igual a 0. Quem coloca ele em nível alto é a interrupção externa, é quando eu apertar o botão. Eu sempre vou colocar intcom.intf igual a 0. Quem coloca 1 nesse bit é quando a interrupção for acionada, que nesse caso é quando eu pressionar o botão que está ligado lá no pino RB0. Então, a interrupção externa, essa int, que é o RB0/int, ó, então sabemos que todas as interrupções que ocorrem dentro do nosso microcontrolador são gerados por causa dos flags de sinalização, aquele nível alto lá, que é o nosso flag. E para a microchip, ela identifica esses flags com IF no final. A interrupção externa, que é o RB0/int, ó, não é diferente dos demais. Ela internamente possui também os bits de sinalização de status. Tá? Só que vocês viram que é int_f, não tem o i para essa interrupção aqui. As outras todas vão ter o I e o F. Então, o pino que a gente tem que usar é o pino 33. Então, esse pino está multiplexado com o RB0. Né? Então, essa interrupção externa int, ela está multiplexada com o RB0, que é uma segunda função que nós temos no pino. Então, o que a gente tem que configurar para trabalhar com essa interrupção externa? Ligar a chave geral
ligar a chave dos periféricos, mas essa aqui não é necessário para esse tipo de interrupção. Vocês viram lá pelo diagrama de blocos. Então, para int, o P e E não tem problema se ficar 0. Aí eu preciso habilitar a interrupção int, que ela tem o nome de int E, que é esse bit aqui, lá do intcom também. Então, vocês estão vendo que o intcom é um registrador que hoje a gente vai usar basicamente ele para trabalhar com as interrupções. Né? Então, o intcom ele faz parte de ligar essas chaves de interrupções até para a interrupção que eu quero usar, que é essa externa aqui, essa int. Ó. Então, intcom.int é igual a 1. O flag, lembra, a gente coloca ele sempre em 0. E como eu estou usando o botão, o pino RB0, eu configuro ele como entrada, né? Coloco o nível 1 no trisb.rb0. Ó, um detalhe importante. Dentro de uma rotina de interrupção, devemos necessariamente apagar o flag que acionou. Caso contrário, iremos criar um loop infinito dentro dessa rotina. Ou seja, aquele flag que é gerado de interrupção, o periférico não apaga ele, não coloca ele em 0. Quem coloca ele em 0 somos nós na rotina de interrupção. Então, dentro da rotina de interrupção, nós que temos que zerar o flag de interrupção do ou dos periféricos que nós estivermos trabalhando. Então, é dentro da rotina de interrupção. O flag não se apaga sozinho. Senão, vai ocorrer o nosso loop infinito. Então, olha só, nós temos um exemplo aqui do timer 1 agora. Então, agora no nosso código, fora o void main, vai ter essa função aqui, pessoal. Void interrupt. Então, a void interrupt já está sinalizando que o nosso código está trabalhando com interrupção. Então, essa função void interrupt, e eu tenho que escrever ela exatamente desse jeito, porque eu já tenho um endereço definido para ela, então o compilador está esperando esse nome aqui. Se você escrever outro nome aqui, ele vai tratar como uma outra função, que não vai ser a de interrupção. Aí ele não vai gerar aquele desvio para o vetor de interrupção. Então, o void interrupt é onde eu vou colocar as ações que eu quero para tratar essa interrupção. E eu termino ou começo. Eu posso terminar limpando o flag da interrupção ou iniciar já limpando o flag, tanto faz. O importante é não esquecer. Se a gente esquece, aí sim cria-se aquele loop infinito. Então, esse é o exemplo para o timer 1. Por isso que aqui está o PIR1, é um outro registrador que cuida do flag do timer 1. Tá? Então, é um outro registrador, esse PIR1 aqui. Aqui é a que a gente vai trabalhar hoje. Ó, então, aqui é justamente um exemplo da interrupção externa int. Então, dentro do bloco da interrupção, olha lá, o void interrupt, tem que escrever igualzinho que está aqui. Dentro desse bloco, dessa função, né, porque aqui é uma função, onde você vai colocar as ações que você quer que ele faça. Então, eu estou colocando agora um teste condicional aqui do if. Por que eu estou pondo esse teste? Porque se a gente estiver trabalhando com várias interrupções, é esse teste que vai determinar quem gerou a interrupção. Então, eu posso trabalhar com as 15 interrupções que eu falei para vocês, no nosso caso aí do 16F877A. Agora, quem vai saber quem gerou a interrupção é aqui, é esse teste condicional. Então, esse teste ele tem que ser usado para testar os flags, ó. Os flags dos periféricos que estão sendo utilizados no tratamento da interrupção. Nesse caso, se eu estiver usando só o int f, não seria necessário fazer esse teste condicional.
Agora, se eu estou utilizando outros testes, outras interrupções, aí sim eu tenho que pôr o if para testar quem é que gerou aquela interrupção. Então, nesse caso aqui, ó, estou testando se o flag é 1. Ó. Se o flag for 1, ou seja, se ocorreu a interrupção do int f, ele vai inverter o nível lógico do pino RC1. E, ó, não pode esquecer de zerar o flag dele. O flag é esse mesmo nome aqui do teste, hein? É o mesmo nome do teste, ó. Igualzinho. Não podemos esquecer de zerar. Senão ele Professor, sai e volta. Fica num loop infinito. Pode falar. eu não entendi essa parte. Ah, o flag? O flag é o seguinte. O flag é aquele nível alto que o periférico avisou a CPU para a CPU acionar a interrupção. Então, aí, toda vez que houver uma interrupção desse determinado periférico que a gente está trabalhando com interrupção, nesse exemplo aqui é aquele botão RB0, né, que ele vai estar configurado para a função int de interrupção. Toda vez que eu apertar aquele botão, o flag int_f vai para nível alto. A CPU vai ser avisada que houve interrupção. A CPU vai desviar para o void interrupt. E no void interrupt a gente trata a interrupção dessa maneira. Pode falar. Não, era isso que eu ia perguntar. Toda vez que apertar o botão, o que estiver acontecendo no código, ou indiferente do que for, vai ser desviado para essa função interrupt. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito. Então, se a gente não apaga o flag no final, ó, ou no começo, se a gente não apaga o flag, ele fica saindo e voltando da interrupção, porque a CPU fica recebendo nível alto constante. Quem apaga esse flag é a rotina de interrupção. Eu posso colocar alguma coisa sem ser um periférico para gerar interrupção? Então, o que você tem de opção são as externas. As externas você conseguiria gerar. Interrupção interna é só o que você tem de circuito, né, de periféricos no seu microcontrolador. Externamente, aí você usa o que você quiser. Claro que você vai ter que acionar uma interrupção externa, no caso, o pino RB0 aqui. Né? Então, você tem um outro circuito, e esse outro circuito, você quer que quando ele gerar uma interrupção, ele avise o seu processador. Aí você usa essa porta externa aí. É um caminho para você ter esse controle. Obrigado. Certo? Nada. E agora tem um exemplo. Talvez o exemplo vai clarear mais ainda aí vocês aí, tá? Tem uns exemplos aqui que eu vou passar para vocês também. Vamos trabalhar num extremo aqui de um travamento no bloco principal e vocês vão ver que a interrupção não para. Então, vamos trabalhar com um exemplinho agora. Ó. Utilizaremos o compilador microC, teremos duas ações. Um LED piscando a cada 1 segundo, usando o delay, que vocês já sabem fazer isso. E um outro LED que vai ficar aceso ou apagado ao ativar a interrupção externa através do RB0. Então, eu vou controlar um LED pelo pino RB0 através da interrupção e vou deixar um LED piscando lá no bloco principal, através da função delay. Então, eu tenho que começar o nosso código sempre pela função void interrupt. Depois escreve a main. Então, a ordem é sempre essa. Void interrupt, depois vocês vão escrever o bloco principal, void main. Então, no void interrupt, para essa solução, como eu estou trabalhando com a interrupção externa, que é a int_f, então eu faço esse teste condicional do bit de interrupção, igual a 1, ou seja, se ele foi ativado, ele vai inverter o nível lógico do RD2 aqui, ó, e zero flag. Como é que o nosso código vem para cá? Quando a interrupção for ativa, só nesse momento. Se a interrupção externa não for ativa, o nosso código não vem para cá, para o void interrupt. E o resto do código? Tá aqui, ó.
Então, aqui é o void main. Então, vocês têm que escrever primeiro aquela função void interrupt, depois vem aqui para o void main. No void main, nós temos o setup da interrupção, né, que é o int conj IE, que é a chave geral. O PIE, que para essa interrupção não precisa habilitar, pode ser 0 aqui. O int E tem que ligar, que é o periférico que eu quero trabalhar com interrupção, né, que é o RB0/int. E o int F dele eu já zero no setup. O que eu faço mais no setup? Configuro o pino RB0 como entrada. Coloco o nível alto, porque eu estou trabalhando com o pull-up. Configuro o 3D e port D para acionar lá os LEDs. E no laço infinito, nós temos a inversão do pino RD0, ó, a cada 1 segundo. A cada 1 segundo ele muda de estado. Então, se eu ligar o microcontrolador, aqui é o código... Peraí, deixa eu pôr já no código completo. Então, aqui é o código completo. Vocês vão escrever primeiro o void interrupt, né? Depois o void main aqui. Então, eu ligo o microcontrolador, o pino RC1 começa a ficar mudando de nível lógico. Né? Fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Quando eu apertar o botão RB0, aí o código que está nesse loop, ele sai desse loop e vai atender a minha interrupção. Aí ele atende a interrupção e volta para cá e continua piscando lá o LED. Tá? Então o LED continua piscando. Vamos fazer um exemplo. Oi, pode falar. Não entendi. Qual é a condição para ir para o programa ir para a interrupção? É você acionar a interrupção. Então você tem que acionar a interrupção. Primeiro, quando a gente fala de interrupção, a gente tem que entender que interrupção que a gente está usando, como ela é ativa. Como que eu ativo essa interrupção? Nesse nosso exemplo, ó, eu estou trabalhando com a interrupção RB0/int. Essa interrupção, eu preciso saber que, como eu aciono ela? Eu aciono ela dessa maneira, ó. Ó, aqui está o Proteus. Toda vez que eu apertar o B0, toda vez que eu apertar o B0, que é o pino RB0, ó, inclusive está aqui, ó, o pino 33, ó, o Proteus eu consigo dar zoom, ó. O pino 33, ele tem a função RB0/int. Então, toda vez que eu apertar aqui o RB0, ó, aperto o RB0, eu aciono essa interrupção para essa proposta de código que eu tô usando aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, eu já coloquei tudo port D. Lá no exemplo tá C, tá? Por quê? O meu hardware eu estou usando o port D aqui, ó, nos LEDs, tá? Então, lá naquela rotina lá que eu passei para vocês agora, aqui, né, ó, esse código exemplo, ele tá com o RC, ó, RC1 e RC2. Então, em vez de RC1 e RC2, eu estou utilizando RD0, que vai ficar piscando, e o RD2 vai mudar de nível lógico quando eu acionar a interrupção. Tudo bem até aí? Entenderam esse acionamento aí dessa interrupção? Desculpa, pode repetir, professor? Opa! Então é o seguinte, quando a gente trabalha com interrupção, eu preciso entender como é que funciona a interrupção que eu quero trabalhar. Nesse nosso exemplo, eu vou trabalhar com a interrupção externa do pino RB0, que ela recebe o nome de int. Int. Como é que eu aciono essa interrupção? Como é que eu faço esse meu código parar de executar o laço principal dele e vir aqui para a interrupção? Porque o que é a interrupção? A interrupção faz justamente isso. Eu tenho aqui o meu laço infinito. Ó. O meu laço infinito não para. Ele está invertendo o nível lógico a cada 1000 milissegundos. Que é o IO1, ó. Então, vocês viram que o que entra no IO1 não sai mais, né? É laço infinito. Agora, para a interrupção, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo sair daqui. Quando a CPU detectar uma interrupção,
eu consigo sair desse laço infinito e vir aqui para cima, ó, na interrupção. Então, eu consigo sair do laço infinito só nessa condição, só quando uma interrupção for acionada, só nesse caso, que o meu código vai sair aqui do laço infinito e atender a interrupção. Então, nesse exemplo, a interrupção int, eu aciono ela de que maneira? Apertando o botão RB0. Então, toda vez que eu apertar o botão RB0, eu vou desviar o meu código que está travado aqui no while 1 e ele vai ser desviado aqui para a função interrupt. E na função interrupt, ele vai inverter o pino RD2 e vai zerar a interrupção no final. Então, vamos fazer esse teste agora, né? Então, vamos dar uma compilada aqui para atualizar aqui os horários do arquivo, né? Então, aqui foi habilitado a chave. Ó, essa chave PE, eu vou até zerar ela, que não precisa usar ela agora, não. Ó. Zerei, vou compilar de novo. Vamos aqui pegar esse código aí. Esse código está aqui no exemplo 1. Ok. Vou iniciar aqui a simulação. Então, o LED L0, vocês estão observando que ele está ligando e desligando a cada 1 segundo. A cada 1 segundo ele está ligando e desligando. Agora eu vou aqui para o B0. Então, parei o mouse lá no B0. Vou acionar o B0. Quando eu acionar o B0, o que vai acontecer? O meu código vai sair lá do laço infinito e vai atender a minha interrupção. Olha lá, acionei o B0. Ele ligou o LED 2. E o LED 0 continua piscando. Aí ele atende a interrupção e volta. É muito rápido isso aí. Vou acionar de novo. Ah lá, acionei a interrupção. Ele atendeu. Ele apagou o LED, né? O LED 2. E continua piscando lá o meu LED. Vamos testar isso travando o bloco principal agora. Então, eu vou travar meu bloco principal. Eu falei para vocês que os códigos que tem muito delay, né, no bloco principal, acaba travando o código, né? Inclusive, aquele projeto que eu pedi para vocês da aula passada, que tinha lá o controle de motor de passo, eu falei, ó, pessoal, vai ter um momento quando o VDelay for alto, que você vai apertar o botão não vai ser atendido naquele momento. Você vai ter que ficar segurando o botão até que termine aquela sequência de delays. Terminou a sequência de delays, aí ele testa o botão que você está apertando lá. Então, eu vou fazer algo semelhante. Claro que eu não estou testando nenhum botão aqui, né? Eu vou colocar 10 mil aqui, ó. 10 mil milissegundos, o que é? 10 segundos, né? Então, o meu código vai ficar parado 10 segundos aqui, ó. Nesses 10 segundos, eu estou parando a minha CPU. Eu estou parando a minha CPU. Agora, a interrupção não para, pessoal. A qualquer momento que eu apertar a interrupção, ela vai ser atendida, né? Então, vamos fazer esse teste, ó. Então, eu aumentei o tempo do liga e desliga para 10 segundos. Então, vamos lá para o Proteus, vamos iniciar novamente. Então, o LED ó, acendeu, ele vai apagar agora depois de 10 segundos. Então, nosso código está travado lá no... Então, eu consigo. Eu estou trabalhando, claro, com interrupção. Quando eu pressionar aqui o B0, ele vai atender a minha rotina de interrupção, que é ligar o LED 2. Então, eu vou pressionar o B0 agora. Ó, pressionei o B0, ele foi lá, mudou o nível lógico do LED 2. Pressionei o B0 de novo, desligou. Olha lá, e o LED estava lá, aceso um tempão, agora está apagado 10 segundos. Ó, vou apertar o B0, olha lá. Liguei o LED. Vou apertar de novo o B0, apaguei o LED. Então, o B0 está respondendo às ações que eu programei na interrupção RB0/int.
Então, pessoal, isso aqui, pessoal, é uma demonstração do poder que é uma interrupção. A interrupção, ela vai permitir que vocês trabalhem com vários periféricos simultaneamente. Né? Ela vai permitir que vocês trabalhem com vários periféricos simultaneamente. Ó, toda vez que eu aperto o B0, ele atende prontamente a mudança do L2. E o código fica travado lá com L0 aceso 10 segundos, apagado 10 segundos, né? Então, claro, hoje é só essa demonstração, tá, do que é a interrupção, para começar a pôr esse conceito aí para vocês, porque isso aí agora vai fazer parte quando a gente trabalhar com outros periféricos, né? Então, que nem o timer, um exemplo. O timer, ele executa contagem de tempos. Eu posso fazer o seguinte, vocês viram que aquele programa da aula passada, que eu falei que tem uma somatória de VDelays, né? Tem uma somatória lá de vários VDelays. Então, quando o VDelay está em 400 mili, então você tem que somar 4 dele, né? Então, dá 1,6 segundos, né? 1.600 milissegundos. Nesses 1.600 milissegundos que ele está gerando o passo do motor, se vocês apertarem algum botão lá, nada responde, né? Não vai funcionar o seu botão. Com a interrupção, isso vai ser possível, né? Então, com a interrupção, você pode criar um tempo de estouro, que chama, usando o timer, de 10 milissegundos. O que significa isso? A cada 10 milissegundos, o nosso código vai lá para a interrupção. E lá na interrupção, você testa os botões. Então, aí nunca você vai ter problema de apertar o botão e o seu botão não responder. Mesmo que você tenha como um código que está travando o seu bloco principal. Travando, eu digo, né? Um tempo de espera muito grande aqui, né? Então, aqui nós temos um tempo de espera muito grande. Estou voltando aqui para o original dele, que é 1.000 milissegundos aqui. Tá? Então, esse conceito de interrupção que é o que eu tenho para passar para vocês hoje. Tá? Então, interromper, o que é? É parar a execução aqui do meu bloco principal e atender ações de interrupções, que é o void interrupt, né? Então, aqui no void interrupt que eu vou tratar as ações que um determinado periférico solicitou naquele momento que ele gerou esse flag. E aí o nosso código principal atende a interrupção, terminou de atender a interrupção, volta lá para o ponto onde parou, né? Ele vai e volta. E agora, como proposta para hoje, é só para treinar, não precisa entregar nada, não tem relatório, tá? Semana que vem que nós teremos um relatório específico para interrupção. Então, hoje seria só para... Não precisa me entregar nada hoje. Então, hoje nós temos como desenvolver um código para controlar a frequência do pino RD0. Como é que você vai controlar a frequência? Através da interrupção int. Então, essa interrupção, toda vez que você pressionar ela, se ligou, ele já entra na frequência de 1, ó. 1 Hz. Se você pressionar o botão, vai para a frequência de 5. A pressiona novamente, vai para de 10. Pressiona uma outra vez, vai para de 20. Tá? Então, é uma proposta só de treino aí entre vocês para o entendimento. Ou, eu sugiro também vocês implementarem esse código aqui, ó. Né? Implementem também esse código que é o básico de interrupção. É o início, né? De trabalho para vocês com as interrupções. Esse código é o início de tudo.